Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural do curso Master em Motricidade Orofacial, curso que terá início no dia 18 de maio e estão todos convidados. Coordenação do nosso curso da nossa querida Débora Catoni, que é fonoaudióloga, doutora em Ciências e Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em motricidade orofacial, atua na avaliação e terapia das funções orofaciais, respiração, deglutição, mastigação e fala. Hoje a nossa aula inaugural vai trazer mais uma convidada, além da nossa coordenadora, Débora Catoni. Ana Carolina Bucci, fonoaudióloga especialista em motricidade orofacial, com enfoque em casos neurológicos, odontológicos e fissuras palatais. Tem experiência e atuação nos centros de reabilitação, nos casos neurológicos, adultos e infantis, para disfagia e comunicação alternativa. É com muito prazer que eu recebo vocês na nossa sala. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. E para dizer que esse é um curso, um projeto idealizado pela Débora Catoni e pela Fonotrade, e há algum tempo a gente já vem sonhando com essa proposta. E trazer vocês mais uma vez para essa aula tem um gostinho muito especial. Primeiro porque eu só tenho a agradecer a participação de vocês sempre. Ter vocês como participantes nas nossas aulas e nos nossos cursos só prestigiam as nossas propostas. Então, Débora, eu vou passar a palavra para você, porque esse mérito e esse curso foi idealizado por você. Então, eu queria que você passasse toda a proposta do que você pensou e por que você pensou em oferecer esse curso para os profissionais da área de motricidade orofacial. Então, muito obrigada, Alegra. Boa noite a todos, sejam super bem-vindos. É uma noite, como a Alegra comentou, muito, muito, muito especial para a gente, que marca o início, a concretização de um projeto que a gente já vem desenvolvendo há vários e vários meses. Então, eu tenho, assim, muita gratidão por vocês estarem hoje aqui, podendo participar deste momento que para a gente tem como a Alegra falou, né, um gosto muito especial, a gratidão por toda a equipe da Fonotrade, que a gente tem trabalhado em parceria na divulgação desse curso, na concepção deste curso, os professores maravilhosos, que depois eu vou ter a alegria e a honra de apresentar, os professores convidados, o corpo docente, e hoje em especial a professora Ana Carolina Bucci, que topou estar comigo neste encontro, né, nessa aula inaugural. Eu vou ser bem breve, mas esse curso tem uma história, né? Eu falei para a Alegra que é um projeto de vida, como ela disse, um sonho. A gente, no final do ano passado, lá para outubro, a gente estava desenvolvendo um curso que eu tive o prazer, a honra de poder fazer essa parceria com a Fonotrade, em transtornos dos sons da fala. E foi um curso, talvez a gente até tenha aqui algumas colegas que participaram, foi um curso com uma turma muito especial, foi um curso muito bem avaliado, na área só dos transtornos dos sons da fala. E aí a Alegra comentou, Débora, vamos fazer alguma formação de MO? Eu falei, vamos, Alegra. Mas, a Alegra falou, mas tem que ser novidade, diferente. A Alegra vai lembrar disso, que a gente não combinou nada disso de eu falar. Ela falou, não, para mim tem que ser um curso diferente, né? Então, conheço bem a Alegra, sempre muito inovadora, querendo trazer realmente novidades, enfim. E mesmo quando a gente lança uma segunda versão de um curso, nunca é igual, né? E aí, na hora, bateu
com um projeto muito antigo meu, que eu consegui concretizar a partir deste convite da Alegra. Eu falei, eu tenho sim, algo diferente, inovador, algo que eu imagino, né, que vá atender muito as demandas dos colegas clínicos, de quem está na clínica, um curso voltado para as práticas clínicas, num formato que aí, conforme eu for explicando para vocês, talvez vai ficando mais claro, né? E aí começou. Isso foi em outubro, certo? Então, estamos falando de 5 meses de trabalho, bastante intensos, intensos incluindo finais de semanas, domingos e feriados, né, Alegra? E aí fomos lapidando e chegamos neste formato que hoje a gente vai apresentar para vocês. Então, realmente, como a Alegra falou, né, foi uma organização, um preparo com muito empenho, com muita dedicação, com muito carinho, e do que nós acreditamos que seja, né, um formato, não vou falar o melhor, o ideal, mas um formato que otimize a aprendizagem. E aí vai ficando também mais claro, conforme eu for falando, as aulas programadas para este curso. E a gente só conseguiu realizar, primeiro, né, por conta dessa parceria que casou aí no final do ano passado e a gente conseguiu celebrar o lançamento deste curso agora, foi em março, né, final de março que a gente começou a divulgação. E, com isso, a gente começou formar, né, o corpo docente, e eu fiquei, assim, muito, muito feliz por todos os professores que a gente pensou em estar com a gente nesse projeto, que são pessoas de nome, formação acadêmica de peso, clínicos extremamente experientes, olha, os tops de cada tema, e prontamente aceitaram o convite né, e puderam, vão poder colaborar com esta formação. Eu digo isso porque são profissionais bastante requisitados, tá? Então, realmente, eu fiquei muito feliz. Quem já está na motricidade orofacial, certamente vão conhecer todos esses professores, né? Quem não está na motricidade, quiser fazer uma busca, vocês vão ver, né, as referências, as melhores referências de todos esses professores, pesquisadores, realmente profissionais altamente qualificados. E com isso, né, veio a aprimorar e realmente celebrar esse projeto que era aí saiu do papel para hoje se transformar nesse curso Master em Motricidade Orofacial. Próximo, Alegra. Depois eu vou falar de cada um. Então, assim, o curso Master em Motricidade Orofacial, ele está composto em 6 módulos. O primeiro módulo, vamos dizer que ele tem um cunho mais teórico, mas eu falo que é a base de tudo que vem pela frente, tá? Então, os módulos, eles foram pensados numa sequência para otimizar a aprendizagem, né? Numa sequência de conhecimentos aí que estão linkados. Então, por isso a importância também, a gente incentiva muito os alunos a participarem das aulas ao vivo, né? Porém, a gente entende que quem está fazendo um curso no formato online, com as aulas gravadas, também tem o benefício de ter um pouco mais de flexibilidade. Certo? Então, a gente quer você esperto, a gente quer discussões, reflexões, que vocês tragam perguntas, essa interação com o professor. Mas também a gente entende, né, a impossibilidade, muitas vezes, de assistir ao vivo e poder ter essa flexibilidade num outro momento. Mas quem vai assistir, né, num outro momento, seja todo o curso ou um ou outro módulo, é interessante que dê uma sequência, porque ele foi pensado em cima de um raciocínio clínico.
Então, este módulo, a gente vai ter o professor Giorvan, eu estou aqui com a minha planilha para não esquecer de nada, falando de anatomofisiologia do sistema estomatognático nos diferentes ciclos da vida. O professor Anderson, ele é espetacular, né? Ele tem todos esses professores têm publicações nas áreas do que eles vão, né, comentar, e a doutora Roberta Martinelli falando de anatomofisiologia da língua. Não sei quem teve a oportunidade já de ouvir a doutora Roberta, ela tem uma aula brilhante. Nossa, era o meu sonho, Débora, que ela ministrasse esse curso na Fonotrade. Então, eu estou unindo o útil ao agradável. E é um presente para a gente sempre, né, a aula dela. E então esse módulo, apesar de ser um pouquinho mais teórico, vai fazer a ponte, né, com a prática e vai embasar, né, tudo que vem depois, né, de avaliação, principalmente de terapia. Próximo, Alegra. O segundo módulo é um módulo de processo diagnóstico em motricidade orofacial, enfatizando a avaliação das funções orofaciais. Então, a gente conversamos muito sobre esse módulo e a importância que tem este módulo na tomada de decisão clínica, né? Então, eu falo que a gente tem que considerar inúmeros aspectos, inúmeros elementos da avaliação para que a gente possa fazer a condução de uma boa terapia. Eu falo, né, brincando, entre aspas, pode ser um exagero da minha parte, mas eu brinco nas minhas aulas que uma avaliação bem feita, você tem o planejamento terapêutico pronto. Por quê? Porque você contemplou todos os aspectos, claro, tem o seu raciocínio clínico de interpretar estes aspectos, fazer as correlações, respaldada num protocolo completo. Então, hoje em dia, como a gente já tem o desenvolvimento de protocolos publicados, validados, com alta confiabilidade, a gente preconiza a avaliação em qualquer âmbito, com o uso destes protocolos. Então, a gente vai ter a apresentação dos 4 principais protocolos hoje publicados, que é o MBGR, eu que vou dar esta aula, o MMBGR, que é o protocolo para lactentes, né, e pré-escolares, ele vai estar contemplando as idades entre 6 meses e 5 anos e 11 meses, e é um protocolo recém-publicado de 2022. E a gente vai ter o prazer de ter a aula com a autora, né, a professora Andréa Medeiros. A Gislane Folha, falando do AMIOF expandido, outro importante protocolo também. Aí eu sempre falo, como que a gente sabe que um protocolo é bom? Quando a gente vai na literatura e as pesquisas de avaliação usam esses protocolos. Então, vocês podem fazer qualquer levantamento bibliográfico, vai estar lá os protocolos mais utilizados, MBGR e AMIOF-E. MMBGR ainda não, porque ele foi publicado o ano passado. E a gente também tem uma publicação do ano passado do AMIOF lactentes, tá? Então, este vai contemplar o AMIOF-E, que é expandido para lactentes, e este contempla a idade de 6 meses a 24 meses. Então, a gente tem aí a importância da avaliação. E muito do que eu trouxe de concepção deste curso, né? Eu falava muito para a Alegra que todos esses anos de clínica, a gente acaba fazendo muitas supervisões e conhecendo inúmeros profissionais com diferentes formações, mesmo dando aula, enfim, e a gente vê muito as dúvidas dos colegas, a dúvida principal trazida é o que eu faço nesse caso? E aí, quando a gente vai ver qual foi a avaliação, qual foi o protocolo, aí a gente começa a perceber que talvez essa investigação, né, o que eu faço talvez não seja a grande questão, mas muitas vezes as questões estão na avaliação. E aí a gente fica realmente com muitas dúvidas do que fazer. Então, a importância, assim, hoje eu
cada vez mais importância para que esse processo diagnóstico seja bem realizado. Na sequência, a gente vai ter os protocolos, o teste da linguinha e o protocolo de frênulo lingual, com a professora Roberta Martinelli. A professora Yasmin Frazão falando de documentação estática e dinâmica em motricidade orofacial, dando todas aí as dicas preciosas, né, de tantos anos de profissão, de clínica, ela também com publicações importantes nesta área. E a professora Adriana Rau, também aí numa sessão de hot topics, conversando com o especialista, que é um momento onde o professor vai passar clínica. Então, como aqui ficou, né, os dois hot topics da Adriana Rau neste módulo ficou como organizar o relatório fonoaudiológico, tá? Então, diante de tudo isso que eu tive de avaliação dos aspectos, como que eu vou organizar um relatório, como que eu vou organizar uma devolutiva da avaliação, como eu vou fazer um contrato terapêutico, pensando que prática clínica, que é a tônica de toda essa formação que a gente está propondo. Então, desta forma, a gente fecha aí o módulo 2, passando para o módulo 3, Alegra. Obrigada. Aqui, a gente vai ter as aulas com o professor Reinaldo Guzmão, falando sobre atuação otorrinolaringológica nos respiradores orais e falando das cirurgias de frênulo, as orientações, os procedimentos. Às vezes eu tenho recebido muitas dúvidas de colegas que fazem supervisões, de alunos, de colegas que participam dos cursos, querendo saber mais sobre o que eu faço nos casos de pós-frenectomia, como conversar, né, com o otorrino, com o cirurgião, seja ele odontopediatra, seja otorrino, enfim. Então, doutor Reinaldo, grande parceiro da fonoaudiologia, ele tem falado muito, tanto na atuação dos respiradores orais, como das cirurgias de frênulo, com uma comunicação encantadora com a fonoaudiologia, pela proximidade dele com a nossa área. Doutora Cristina Nakano, também professora com atuação de muitos anos, muito próxima aos fonoaudiólogos, trazendo sobre a interface entre a ortodontia e a fonoaudiologia, mais especificamente a motricidade orofacial. Vai falar um pouquinho de abordagem, aparatologia e essa importante interface. São duas especialidades, né, dois profissionais que a gente constantemente está em comunicação quando a gente atende quadros de motricidade orofacial. E aí, na sequência, após as aulas deles, eu vou ter um encontro, né, com vocês, falando sobre a organização dessa comunicação com os especialistas. Então, quando a gente vai ligar para o otorrino, o que a gente vai perguntar, o que nós vamos informar, como que a gente organiza essa comunicação, tanto com o otorrino, quanto o ortodontista, odontopediatra, enfim, né, para a gente ter essa comunicação mais efetiva e assertiva possível. Módulo 4 é o processo terapêutico em motricidade orofacial. A gente aqui vai enfatizar as funções de respiração, mastigação, deglutição e fala. Então, eu vou entrar para falar sobre o processo de terapia, né? E a ideia é muito dar o passo a passo, entregar as estratégias mais eficazes, que dão certo e que a gente aí tem na literatura também. Então, é um casamento entre o que tem de mais atual na literatura com a clínica fonoaudiológica. Então, a gente vai ter essa primeira aula dentro deste módulo sobre a terapia das funções. A professora Ana Vogelei, falando da terapia dos transtornos motores de fala, certo? Então, uma área aí mais nova para a gente e que vem muito a nos auxiliar, falando de diagnóstico diferencial, e também toda a parte de intervenção nesta área. Então, eu vou falar, além da terapia da respiração, mastigação e deglutição, terapia dos transtornos fonéticos também, que são
muito frequentes na nossa clínica fonoaudiológica, tá? A professora Rosana Boni, falando de atuação em hábitos, que independentemente aí do paciente, de qual é o nosso planejamento terapêutico, muitas vezes a gente também tem que atuar junto com os hábitos, né, na retirada desses hábitos. Professora Rosana com muita experiência também nessa área. A gente vai ter a Carol Araújo conosco, que não é especificamente da área da MO, mas a gente achou muito interessante essa parceria, que vai ser uma oficina de criação de materiais terapêuticos em MO. Então, de novo, volta para a concepção do curso. A ideia era contemplar a demanda dos clínicos. Os clínicos querem atividades com todo esse raciocínio clínico, fazendo essa avaliação bem feita, sabendo as bases anatomofisiológicas do sistema estomatognático, sabendo fazer no dia a dia muito bem essa comunicação entre os especialistas, e a gente vai aqui ter um módulo voltado para atividades. Então, a ideia é ela ensinar a gente, eu me incluo também, né? Quero muito aprender com a Carol, que ela, além de fono, é design, e ela tem coisas lindas, os materiais vocês devem conhecer, porque ela é muito famosa, e ela poder nos orientar como criar materiais, e depois ela vai, de acordo com as nossas demandas, com as nossas ideias, olha, eu estou com necessidade de materiais mais voltados para fala, mais voltados, né, com as necessidades da turma, né, dos colegas participantes. E depois ela vai fazer um trabalho de finalização desses trabalhos para entregar um PDF. Então, assim, a gente vai ter um portfólio de atividades que a gente pode utilizar aí no dia a dia para os nossos atendimentos, tá? Professora Marileda Tomé é brasileira, mas hoje é professora numa universidade americana, com grande expertise na área também de motricidade orofacial, e ela se destacou muito nos últimos anos para falar sobre telefonoaudiologia e MO. Então, muitas vezes a gente também tem dúvidas dos clínicos, como que eu vou organizar a minha consulta, o meu atendimento em MO, em telefonoaudiologia? Porque é uma realidade, né, que veio para ficar. Não estou nem aqui colocando o que é melhor, o que é pior, mas a gente, mesmo pós-pandemia, a gente continua com processos de terapia online. Então, é uma modalidade que, na minha concepção, veio para ficar, e ela vem dividir com a gente os conhecimentos dela, e tem muita prática também em telefonoaudiologia. Professora Adriana Raal, ela vai entrar de novo com os hot topics, que é aquela conversa com o especialista, que eu tô falando que é dicas preciosas mesmo, quanto à fidelização de pacientes, as melhores práticas, e orientar as famílias quando a gente fala de criança, né, com indivíduos com distúrbios miofuncionais orofaciais. Então, este trabalho de orientação à família, quando a gente trabalha com crianças, adolescentes, é muito importante. Então, aí voltado, né, bastante para a prática clínica. Nossa querida professora Ana Carolina Bucci vai falar para a gente sobre a intervenção nos casos com TEA. Aí eu gostaria que você mesma falasse sobre o que você está planejando contemplar na sua aula, qual que é o conteúdo programático da sua aula. Ana Carolina, que tem muita experiência nas duas áreas, e a gente sabe o quanto a gente tem recebido de demandas de crianças com TEA, com questões de motricidade orofacial, e o que fazer com essas crianças. Ana, eu vou te dar a palavra, tá? Muito bem, muito obrigada. Vou ser breve, mas realmente é um tema muito procurado, foi uma grande sacada a gente trazer para esse curso Master, me sinto também muito honrada. E a ideia é essa, trazer esse diferencial que é o trabalho com o transtorno do espectro do autismo. A motricidade orofacial não tem como ser uma terapia tradicional,
e todos os desafios que ele traz para a gente conseguir contribuir com a criança, contribuir com o paciente nesse sentido das demandas que ele traz na MO, como fazer, né? Porque é diferente, com certeza vocês vão descobrir muito bem no módulo, porque é para entregar tudo, né? A ideia é essa. Obrigada, Ana, obrigada. Não tenho dúvidas do empenho seu e de todos os professores para entregar tudo mesmo. Obrigada, viu, Ana? Por isso que você que foi escolhida para falar isso. E teriam outros temas também, viu, Ana? Vamos lá. E o professor Giorvan falando sobre atuação em motricidade orofacial com pacientes com trissomia 21, também, né, muito frequente na nossa clínica, tá? Ele também com grande expertise, publicação nesta área e podendo trazer o que tem de mais atual com esses pacientes, né, nessa área de atuação. O módulo 5, a gente vai ter as aulas que vão abordar o processo diagnóstico e terapêutico nas diferentes áreas da motricidade orofacial. Então, a gente vai ter a professora Rita Lopes falando dos distúrbios alimentares, seletividade alimentar, professora Adriana Tessitori falando sobre a paralisia facial. Então, são todos, como eu disse para vocês, referência, né, nessas áreas. São realmente nomes para a gente de referência. Professora Vanessa Ieto, falando sobre os distúrbios respiratórios do sono. A professora Janiene, falando, não é uma área, né, da MO, mas sobre drenagem linfática, que vai ter muita relação aí com as outras áreas, então, DTM, a área de cirurgia ortognática, enfim, tá? Então, vai trazer esse importante recurso muito utilizado, e ela fala também no respirador oral, ela fala muito bem com uma prática, assim, bem voltado para o passo a passo de como realizar, né, a drenagem linfática. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a aula com a professora Janiene. A professora Alzira Parolo, que disse que estaria aqui, não sei se ela está presente. Ah, a Alzira está aqui! Ai, minha gratidão também por essa professora maravilhosa, que no sábado a gente ainda estava trocando aqui, né, ideias, ainda falei para ela, eu estou tão ansiosa para segunda-feira, porque é muito, como eu disse para vocês, né, é bastante trabalho para a gente chegar hoje e poder apresentar tudo prontinho, tudo formatado. E a professora Alzira, por estar aqui presente, já agradeço muito, muito o aceite, é uma honra ter você com a gente nessa formação. Eu vou te dar a palavra para você também, né, comentar o que você aí vai abordar na sua aula, que eu acho que tem muitas novidades por aí de uma formação que você está fazendo internacional na área de ATM, bruxismo, dor orofacial. Então, queria te dar a palavra, Alzira. Nossa, vocês não têm ideia de como eu estou honrada, alegra. A Alegra e a Fonotrade é fundida na fonoaudiologia em sua evolução e para mim é uma honra imensa. A Débora, minha amiga do coração, uma admiração. E esse time nos deixa uma responsabilidade muito grande, porque eu estava falando para a Débora, para mim é uma honra e eu acho que é este o grande formato para a gente, porque cada módulo está linkado ao outro e nos força a ter um raciocínio clínico individualizado, que é o que nós preconizamos, com protocolos validados e tudo, e é isso que a gente quer. Eu acho, e eu falo muito isso nos meus cursos de DTM, e agora eu estou fazendo a especialização na Universidade de Paris, trazendo coisas muito, muito atuais, e eu quero trazer isso também para o nosso módulo, sobre bruxismo. A pandemia aumentou exponencialmente os casos de bruxismo, enquanto comando de sistema nervoso central, como fazer, e desde 2018 ele não é mais tratado como doença, ele não tem um CID, e sim é um comportamento. Então, dentro deste raciocínio, entrar nas DTMs, como funciona, nós vamos ter aulas brilhantes de anatomia, fisioanatomia,
e eu acho que nós devemos entender qual é a função do órgão da normalidade para entender o desvio. Então, nós vamos ver isso, e assim, é totalmente prático, entender como funciona uma articulação, como funciona a dor orofacial, o que fazer em cada caso, aprender a raciocinar clinicamente dentro dessa área. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigada, Alzira. Muito obrigada. Quando eu vi o programa da Alzira, eu falei, Alzira, você pegou a alma do nosso curso, é isso mesmo. Muito obrigada, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você, já estou ansiosa para a sua aula. Muito bom, obrigada, viu, Alzira? Teremos a professora doutora Esté Bianchini, grande referência, grande professora de todos nós, né? Acho que quem está na motricidade orofacial foi aluno da doutora Esté Bianchini, e ela vai, né, discorrer sobre o tema desproporções maxilomandibulares e cirurgia ortognática. Ela certamente é uma das pioneiras nessa área e referência, né, para todos nós. E a professora Juliana Lepre, falando de estética facial, com esse crescente também demanda nesta área, falando brilhantemente de estética facial. Próximo, eu estou já finalizando essa parte, tá bom? E a gente vai ter o módulo 6, que é um módulo também que eu acho que é extremamente inovador, que vai muito à cara, né, do que a gente quer para o curso, que é de tecnologias aplicadas à motricidade orofacial. A gente vai ter uma primeira aula com o professor Jorvan Anderson, falando sobre a terminologia e definições de tecnologias em saúde. Então, ele vai trazer os conceitos do que é uma tecnologia leve, o que é uma tecnologia leve e dura, o que é uma tecnologia dura, que são as ferramentas, os instrumentos que a gente utiliza, né? A gente tem a ideia, às vezes, que a gente vai falar, eu trabalho com tecnologia, é porque eu estou fazendo laser. Você está aplicando um protocolo, é uma tecnologia, mas não é uma tecnologia dura, uma tecnologia leve e dura. Então, ele vai dar vários exemplos dentro da nossa área, para a gente depois compreender as aulas seguintes. Então, a gente vai ter a aula com a professora Ana Paula Lefreve, que é referência em eletroestimulação, Daniele Bernardes, referência em eletromiografia de superfície e biofeedback, professora Larissa Berti, que vai falar sobre ultrassom. Ela, no nosso curso, que a gente acabou de finalizar em fala, ela enfatizou bastante fala, mas ela também tem um trabalho brilhante com as outras funções orofaciais, deglutição. O professor Hilton Justino falando sobre termografia, a professora Juliana Lepre falando sobre o Visocare e ventosa, professora Andréia Mi, que está presente, falando de bandagem, todo mundo conhece Andréia Mi falando de bandagem, maravilhosa. Andréia, fique super à vontade, a gente não combinou nada de você, de você falar, fique super à vontade, né, de falar. A fonoaudióloga Vanessa Monfron, falando de laser, e a doutora Adriana Chapochinic, que ela é fisioterapeuta, falando sobre acupuntura e as práticas integrativas aplicadas à fonoaudiologia. Bom, a gente vai finalizar o curso Master com uma professora, não é da motricidade orofacial, mas pensando na clínica, tá? A gente convidou a doutora Márcia Menezes, da área de voz, para essa aula magna que a gente falou, que a gente comentou que é a última aula do Master, encantando com a comunicação assertiva no ambiente clínico, num formato de workshop, treinamento das principais habilidades comunicativas, tá? Para ajudar-nos, nós profissionais da comunicação, a como a gente se comunicar melhor no ambiente clínico. Ela topou na hora também, apesar de ser um público diferente que ela costuma dar aula, ela falou, para né, profissionais mais da área da MIO, mas vai certamente colaborar muito, né, em um workshop aí voltado para a prática,
tá bom? Mais algumas informações, eu vou bem rapidinho para a gente depois ter as nossas aulas. O nome Master, ele veio do acróstico de mentoria, pensando numa proximidade maior, eu como coordenadora científica, com o grupo de participantes, de colegas participantes. Então, a gente vai ter essa mentoria estendida por 6 meses após o curso, exatamente para a gente continuar esse acompanhamento do que foi aprendido, vocês aplicando na prática, vindo com as dúvidas, trazendo casos, porque é assim que, na verdade, ocorre aprendizado. A gente assiste uma aula, na hora da prática, vamos colocar a mão na massa que vem as dúvidas, e nem sempre o que o professor falou, a hora que a gente vai aplicar, a gente vai ter aquele caso clássico, certo? Eu apliquei isso que a professora Débora falou, mas para CCI não deu certo, mas o que daria então? Todas as técnicas, todas as estratégias vão dar certo para todos os pacientes? Não. Então, acreditando que a gente otimize a aprendizagem, com essa proximidade com o professor, a gente vai ter tanto os grupos de estudos que vão ocorrer paralelamente a todos esses módulos, quanto a mentoria estendida, tá? Isso seria num outro plano, no plano premium do Master. Voltando só um pouquinho, Alegra, falando ali dos outros, a gente vai ter os objetivos, né, desse Master, buscar atualização, aprofundamento e ação no sentido de colocar, né, em prática tudo que, né, vai tendo de abordado nas aulas e que seja de interesse de vocês, porque talvez nem todo mundo vá atuar com todos os temas, né, do Master, porém, a gente vai ter essa possibilidade das práticas clínicas de maior interesse de vocês, poderem ser desenvolvidas na prática, e com este retorno do encontro com o professor no plantão de dúvidas. Então, este que é um dos grandes diferenciais de você ter a aula com o professor, por exemplo, de protocolo. E aí, na semana seguinte, a gente ter de novo um encontro para a gente poder tirar as dúvidas e dar esse tempo de prática, esse tempo de ação para tirar as dúvidas, tá? E aí, com isso, né, buscar alcançar o sucesso nos tratamentos, buscar conhecimento nas tecnologias e inovações, estratégias terapêuticas mais eficazes e reciclagem e reconhecimento, relacionamento profissional. Próximo. Então, este curso, ele é tanto direcionado para quem quer iniciar os seus estudos nas práticas clínicas em MO, como para quem quer se atualizar, se aprofundar, voltado para avaliação e terapia nas funções orofaciais e nas diferentes áreas da MO. Então, a ideia, né, que o programa de cada aula contemple o passo a passo do tema abordado em cada aula, e podendo a gente ter aí uma atuação mais direta, uma atuação mais direcionada no momento em que a gente tem esse passo a passo nas aulas e poder realizar isso na clínica. Alcançar sucesso nos atendimentos, enfim. Não, mas eu acho que eu já resumi tudo, viu, Alegra? E os diferenciais, só volta um pouquinho para a gente falar só um pouquinho dos diferenciais, né? São esses temas atuais, esse curso num formato inédito, inovador, com os hot topics, o especialista falando da sua prática, os plantões de dúvidas que vão poder... tem aqui. Tá. Vou explicar o que são webinários e o que são os Tá. Então, para esse raciocínio, né, esse pensamento, essa concepção de otimizar, né, todo o aprendizado, otimizar essa prática clínica, a gente pensou que são essas 20 horas de aulas bônus, né, estarem contempladas no programa que é o que a gente chamou tem o VIP, né? Isso, o Master VIP e o Master Premium. Então, no Master VIP, a gente vai ter todas essas aulas que a gente apresentou, que dá uma carga horária de 186 horas, ainda mais com a oficina de criação de material. Aumentou. Vai dar quase 200, né?
As aulas bônus, que estão esses webinars com plantão de dúvidas, e os hot topics, que essa hora que não tem slide, a gente pensou num formato de bate-papo mesmo com o especialista, tá? Em alguns temas. E tem o Master Premium, que além de todas as aulas que estão contempladas no Master VIP, a gente vai ter a partir do próximo semestre, os grupos de estudos avançados, para discussão de casos clínicos trazidos pelos participantes, que vai ocorrer a partir do próximo semestre, durante o curso, e uma mentoria de 6 meses após o curso, que são encontros de 2 horas em grupo, uma vez por mês, tá certo? Então, assim, vai um pouco ao encontro de quem procura supervisão, mas seria um grupo, né, de estudos e depois um grupo de mentoria, para a gente poder discutir os casos clínicos e também as dúvidas que eventualmente vão surgindo dentro da área da motricidade orofacial, certo? Então, acho que é isso. O que a gente pensou era num curso que não entregasse apenas o conhecimento, mas que a gente tivesse certeza de que o aluno estaria usufruindo desse conhecimento e aplicando. De que maneira? Claro que, ao longo do curso VIP, isso vai acontecer, mas no Premium, a gente vai ter essa troca, onde o aluno vai se colocar e o professor vai trazer, que no caso vai ser com a Débora, né? O grupo de estudo e a mentoria será com a Débora, para que a gente realmente possa, ao término do curso, ainda nos encontrarmos por mais 6 meses. E isso é muito importante, porque a gente vai terminar o curso e a gente ainda vai continuar se encontrando. Resumindo aqui rapidamente, são 6 módulos. O módulo 1 tem 1 mês, o módulo 2 são 4 meses, a gente tem um total de 20 meses o curso e 200 horas. E o plano Master são 224 horas. Era só para que vocês entendessem que todo esse projeto, ele vai acompanhar vocês durante esse tempo. O que é importante, porque ao longo desse tempo a gente vai construindo conhecimento. Só que agora eu queria convidar você, Débora, para trazer a sua palestra tão aguardada, avaliação do freno lingual em motricidade orofacial. Posteriormente, nós vamos convidar a Ana Carolina para falar sobre os exercícios miofuncionais da intervenção da motricidade orofacial. Vamos lá, então. Já falei demais, vamos à aula. Isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. Dá para ver já? De trigo para 3 tigres tristes. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, deixa eu colocar aqui na... A gente estava fazendo o teste de todos os vídeos, acabou indo para o final. Agora acho que vai. Vamos lá, então. A ideia seria a gente falar um pouco de... A gente escolheu 2 temas, um de avaliação e um de terapia. São temas bastante atuais e discutidos na motricidade orofacial. E eu vou discorrer sobre a avaliação do freno lingual em motricidade orofacial. Então, a gente vai falar de um tema muito discutido ultimamente, com muitas publicações, e eu gostaria de referir 2 queridas colegas que muito colaboraram, entre outros, claro, que muito colaboraram para a difusão dos conhecimentos sobre o freno lingual, pelas publicações, dando aulas, que foram a professora, doutora Irene Marquesan, né, hoje aposentada, e a professora Roberta Martinelli. A gente tem, claro, né, equipes que trabalharam com elas, mas elas realmente levantaram muito essa bandeira
do frênulo lingual, que até então a gente, talvez não, eu me incluo, a gente não dava tanta importância. Eu vejo a importância que hoje tem a avaliação do frênulo lingual para quando, né, eu comecei lá a minha carreira dentro da motricidade orofacial, o quanto a gente viu uma transformação no conhecimento desta estrutura, graças a tanto à clínica, mas principalmente às publicações desenvolvidas nesta área. Então, hoje a gente tem, né, a gente pode falar que a gente tem bastante conhecimento. Então, eu não sei, né, o público, se eu estou falando para especialistas, professores, doutores, imagino que eu esteja também falando para profissionais que estão iniciando na área de MO, profissionais que são de outra área, mas que têm interesse em MO. Então, eu vou dar uma breve aqui resumida sobre os principais conhecimentos sobre frênulo lingual. Então, o frênulo lingual é definido como uma pequena prega de membrana mucosa que conecta a língua ao assoalho da boca. E quando a gente tem uma limitação total ou parcial dos movimentos da língua, a gente tem a anquiloglossia, né, cuja definição mais correta é anomalia oral congênita, ou seja, né, o bebê nasce com a anquiloglossia. O que ocorre? Restos de tecido embrionário que estão localizados abaixo da língua, eu trouxe até a minha bocona aqui, que me ajuda bastante nas minhas aulas, principalmente online, né, porque a gente tem a visualização. Restos de tecidos embrionários que localizam-se embaixo da língua acabam não sofrendo a apoptose, que é a morte celular programada durante o período gestacional, né, que pode ser total ou parcial, e aí gerando, né, a anquiloglossia. As taxas de ocorrência, elas são muito diferentes na literatura. Então, entre 0,1% a 37%, sendo um consenso aí de 8% a 12%. Ela tem caráter hereditário, ou seja, quando eu recebo uma criança, eu sempre pergunto se tem outros membros na família com anquiloglossia. E muito frequentemente a gente tem, né, é o pai, a mãe, às vezes acaba até levantando essa questão no momento em que foca a questão, esse problema no filho, na filha, vai também ter o diagnóstico, ou muitas vezes já com o diagnóstico feito. Mas a anquiloglossia, ela é mais comum no sexo masculino, ela pode ser diagnosticada na 22ª semana de gravidez. Este é um dado que é de só estudo, que é de estudo de caso, que foi verificada a anquiloglossia por meio do ultrassom, tá? Mas não é, assim, um diagnóstico frequente, ainda no período gestacional. A ruptura espontânea ou alongamento por meio dos exercícios, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, alguém falar, mas a gente pode alongar por meio dos exercícios, né, um frênulo alterado, ou há a possibilidade de uma ruptura espontânea, ela não é possível, nem a alteração, a migração dos pontos de fixação com o crescimento crâniofacial. Por que eu coloquei aqui estes conceitos? Porque envolvendo o frênulo lingual, a gente tem muitos, vamos dizer, mitos, tá? E a gente, pelo caminho clínico aí, podemos encontrar profissionais que falem sobre isso. E por que é muito difícil, não há possibilidade dessa ruptura espontânea ou alongamento? Porque os estudos histológicos com frênulos alterados, eles revelam que as fibras musculares, elas estão entrelaçadas na membrana mucosa e existe uma alta concentração das fibras colágenas tipo 1, que elas estão presentes em ligamentos e tendões e são altamente resistentes à tração.
Tá? E ainda a gente tem fibras elásticas agrupadas ao longo dos feixes ao epitélio de revestimento, quando elas deveriam estar longe deste epitélio de revestimento, tá certo? Então, só que algumas informações que são importantes sobre o frênulo lingual. E se a gente for verificar a participação do freno lingual da língua nas funções orofaciais, ela é imensa. Se a gente for pensar na amamentação, muito difundido, muito falado, na fala. Então, a gente acaba utilizando, né, todas as estruturas do sistema estomatognático, mais as praxias de língua na execução das funções orofaciais. E se eu tenho um frênulo alterado que impacta parcialmente ou, né, ou na sua totalidade esses movimentos da língua, eu vou ter impacto em todas as funções, na verdade, tá? Aqui, né, considerando as funções de deglutição, deixa eu clicar aqui, e de mastigação, tá? Então, se a gente for observar, é muito claro para a gente essas correlações a partir do momento que a gente teve o desenvolvimento de todas essas publicações e esses conhecimentos advindos de pesquisas científicas. Então, fica muito claro hoje, claro, essas correlações entre os impactos da anquiloglossia em todas as funções orofaciais e também a participação aí de lábios, todos os órgãos do sistema estomatognático, mas da língua e, consequentemente, do frênulo lingual em todas as funções orofaciais. Então, hoje, quando a gente... o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma queixa em qualquer... de qualquer função orofacial, eu necessariamente tenho que verificar frênulo lingual. Por que eu estou falando isso? A gente acabou tendo não sei se vocês também têm essa impressão, de falar de anquiloglossia, o impacto em fala, mas a gente também vai ter impacto em outras funções. Então, ficou muito fala, amamentação, mas a mastigação e a deglutição também podem ser altamente impactadas, de acordo, claro, com a gravidade da anquiloglossia. Oi, filho, tudo bom? E aqui eu faço uma pergunta para vocês, né? É fácil avaliar o frênulo lingual? Tá? Então, claro que a gente pode ter inúmeras respostas, né? Sim e não cabem aqui. Se eu estou começando a trabalhar com amamentação, a trabalhar com crianças com alterações da motricidade orofacial, sim, eu vou ter uma certa dificuldade por falta de prática clínica. Tenho também a questão da gravidade da anquiloglossia. Se eu estou verificando um frênulo lingual normal, típico, talvez seja mais fácil. Um frênulo extremamente alterado também talvez seja fácil. Porém, muitas vezes a gente acaba tendo dúvidas, né, naquele frênulo que tem algumas dificuldades, mas não está tão caracterizado como uma anquiloglossia, vamos dizer nas anquiloglossias leves, e as dúvidas acabam surgindo. E como que nós vamos amenizar? Claro que com a experiência, com a prática clínica, com cursos, com supervisões, discussões clínicas, mas também contemplando uma série de aspectos que precisam ser observados na avaliação do frênulo lingual. E é isso que hoje eu quero passar de forma aqui resumida, né, pelo tempo que a gente tem da aula, mas o olhar em todos os aspectos que a gente precisa ter quando a gente vai fazer uma avaliação do frênulo lingual. E a segunda pergunta que eu queria colocar para vocês é: qual a posição da língua mais recomendada para avaliação do frênulo lingual? Vamos lá.
Vamos verificar. Então, a resposta que eu vou passar para vocês é com uma pesquisa científica de 2020, tá? E a gente, né, teve o levantamento em sujeitos acima de 6 anos, com diagnóstico de anquiloglossia, para verificar se era mais facilmente visualizada a anquiloglossia na posição de elevação ou de protrusão. Não sei se eu aprendi inicialmente na protrusão, há muito tempo atrás, se formava o coração, a fenda, enfim. E o que os autores concluíram? Que tanto a forma de coração como a fenda, que são deformações do terço anterior da língua, que é um sinal, a deformação do terço anterior da língua é um sinal muito clássico da anquiloglossia, tá? Estão mais visíveis na posição de elevação do que de protrusão, certo? Então, a posição de elevação, ela vai permitir a melhor visualização da forma da ponta da língua. Então, a gente responde aí com uma pesquisa científica. Para a gente pensar na avaliação do frênulo lingual, a gente vai pensar, lembra, num protocolo. Então, a gente pode usar, dependendo da idade, a partir dos 6 anos, o MBGR, ou com crianças menores e lactentes, o MMBGR. Então, aqui, dentro do item 4, que é o exame intraoral, eu tenho o subitem, o item da língua, onde a gente vai observar, entre outros aspectos, o frênulo lingual. Esta versão que eu trago para vocês é a versão mais atual do MBGR, que está publicada no Tratado de Motricidade Orofacial, que eu falo que é a nossa Bíblia na área da MO, e tem um capítulo, né, que é a versão mais atual do MBGR. Então, além da gente verificar neste item postura habitual, simetria, largura, altura, a mucosa, a gente vai verificar o frênulo lingual. Depois, claro, né, quem for participar do Master vai ter todo este protocolo na íntegra e também o protocolo de frênulo lingual, de Marquesan de 2014. Essa é a última versão do protocolo frênulo lingual. Mas tem vários aspectos que eles se assemelham. Então, aqui a gente vai verificar a fixação, tanto no assoalho quanto na língua. É extremamente importante a gente não estar com o olhar só voltado na face ventral da língua, embaixo da língua, mas essa fixação, tá? Mas também a fixação em assoalho. E às vezes este aspecto acaba podendo passar desapercebido. Então, no assoalho, a gente vai verificar se o frênulo, ele está fixado entre as carúnculas, eu vou explicar isso com fotos, ou na crista alveolar. Lembrando que o MBGR, ele é um protocolo com scores. Então, a gente tem uma variação quantitativa. E tudo que é 0 é o que é típico, vamos dizer, normalidade, o esperado. E o que é 1, 2 é alteração, tá? Na língua, a gente vai verificar se o frênulo está na parte média. Então, vamos supor, né, que a gente levanta a língua, divide a língua no meio, está na parte média. Então, aqui está ok. Ou da parte anterior para a parte da parte média para a anterior, mais para o ápice, ou no ápice. Tudo isso eu vou apresentar com fotos para ficar mais claro e mais didático para vocês. A gente também vai verificar, que é um item importante, a forma do ápice ao elevar a língua. Se a língua está arredondada, é a forma adequada. Se ela está quadrada ou retangular
ou em formato de coração, ou tem uma ligeira fenda no ápice, ou não eleva, ela está deformada, né, nessa forma do ápice, e é sinal de alguma alteração. E se há outras características, por exemplo, o submerso, ou o posterior, ou um frênulo mais espesso, tá certo? Então, estes são os itens que estão contemplados no MBGR. Quando a gente vai para o MBGR, de 6 meses a 5 anos e 11 meses, a gente vai verificar no item 3, que é de exame intraoral, um item que só é frênulo. Tá? Então, é diferente, um pouquinho diferente, mas os aspectos são muito parecidos. Então, eu tenho a fixação, se ocorre em assoalho ou na língua, e essa fixação ela vai ser visível a partir das carúnculas ou da crista alveolar. E aqui, as características se repetem, conforme eu comentei anteriormente. Para ficar mais claro, aqui eu tenho exemplos com fotos, e essas fotos foram retiradas da publicação de Marquesan, de 2014, do protocolo específico de frênulo lingual. Então, eu tenho o item A aqui, a fixação no assoalho da boca, onde eu tenho o que é esperado, o que é típico. Então, eu tenho as carúnculas, que são como se fossem duas bolinhas, que é a saída dos ductos submandibulares, a saída onde a saliva ela é secretada. Então, aqui eu teria um frênulo com uma boa fixação, que ele aparece a partir das carúnculas. E eu tenho aqui a figura B, dentro do fixação do assoalho da boca, duas Bs, que eles estão, e que o frênulo está visível, né, a partir da crista alveolar. Ao invés de ele estar entre as carúnculas, um pouquinho mais para cima, ele está a partir da crista alveolar. Muitas vezes formando esse triângulo. Às vezes forma também, se a gente vê de lado, uma tenda, certo? Então, é uma alteração em sua fixação no assoalho da boca. Às vezes, a gente tem uma alteração na face ventral, na fixação na face ventral da língua e em assoalho oral. Então, a gente tem aí vários graus, né, de comprometimento deste frênulo lingual. A fixação na língua, então, eu posso ter, né, aqui logo abaixo, o frênulo na parte média, então, a língua toda elevada está aqui no meio, né? Eu estou aqui, por exemplo, deixa eu tirar aqui, elevar, eu estou com a língua toda elevada, tá? E o frênulo, ele está exatamente na parte média. Se ele está entre a parte média e o ápice, ele está limitando mais os movimentos, principalmente do terço anterior da língua, que seria a foto aqui C. Eu tenho também, aqui na foto B, ele está abaixo do terço médio, ele está aqui, né, um pouco abaixo, às vezes é muito, às vezes é pouco, do ponto que seria o ideal de fixação. E muitas vezes a gente encontra o que a gente chama, que anteriormente a gente falava, do frênulo anteriorizado, frênulo curto, que hoje a terminologia que a gente utiliza é anquiloglossia, leve, moderada, grave, e se o frênulo lingual é delgado ou espesso, tá certo? O C aqui, a gente está, né, localizando esta fixação muito mais aqui perto do ápice, tá? Então, acima do terço médio. E no ápice, no D, que é um frênulo, né, altamente, uma anquiloglossia grave, um frênulo altamente comprometido, tá? Além desta visualização, a gente também vai ver as alterações durante a elevação da língua. Então, sempre que há deformidades, como eu falei anteriormente, a gente vai ter um sinal de uma possível anquiloglossia. Então, a gente vai pedir uma série de movimentos, que eu já vou passar no próximo slide, e aí a gente pode ter aqui um formato mais quadrado, mais retangular,
é uma alteração, né, do ápice ali da língua ao elevar. Lembrando que quando a gente pede para o paciente elevar a língua, é sem tocar no palato, sem tocar na papila. A gente pode ter uma pequena fenda, a gente pode ter o formato de coração, ou a língua não se elevar, no caso de uma anquiloglossia grave, certo? As fotos eu acho que vão ajudando bastante a exemplificar, né, o que eu vou comentando com vocês. Além da visualização deste frênulo, a gente tem as provas funcionais, onde pediremos uma série de praxias, como sugar a língua no palato, vibrar o ápice, protrair a língua, tocar o lábio superior. Acho que a gente tem um microfone aberto. Vocês podem verificar, obrigada. Tocar a língua no lábio superior e tocar a língua nas comissuras labiais. E o que a gente pode encontrar quando a gente tem um frênulo alterado? Também alterações nessas praxias. Então, na protrusão da língua, muitas vezes a língua tende a curvar para baixo, ou ela não mantém protruída, não estabiliza. A gente pode ter a língua em protrusão desviada para um dos lados. A gente pode ter uma depressão no terço anterior da língua. Quando a gente pede para o paciente tocar o lábio superior com a língua, o paciente ele pode fazer este movimento com a boca mais fechada, porque ele não consegue elevar a língua, o frênulo está segurando. Ou ele pode descer o lábio superior para conseguir fazer este toque. Se pedir para fazer a lateralização em comissuras, eu posso ter uma lateralização assimétrica. Um lado vai bem, o outro lado vai, por exemplo, desviado. Ou também eu posso ter um abaixamento da ponta da língua. Na hora que eu peço para lateralizar, abaixo um pouquinho nessa lateralização, que é uma limitação dessa lateralização por conta de uma alteração do frênulo lingual. Então, fica claro que, só para fazer um resumo aqui, que quando a gente vai fazer a avaliação do frênulo lingual, eu tenho que considerar a posição habitual da língua e de lábios, porque muitas vezes esta língua ela não está elevada em papila, né? Considerando aqui, vamos dizer que eu tenho uma fixação, vou prender aqui, tá? Uma fixação aqui mais anteriorizada. Como é que eu vou fazer essa elevação? A língua, ela vai ter a tendência de ficar mais baixa, mais protruída, mais em assoalho. As praxias de língua, conforme eu comentei, a gente pode fazer tanto essas praxias como a gente deve fazer a totalidade da bateria das praxias de língua do MBGR. Nós, necessariamente, precisamos avaliar o funcionamento da língua na deglutição, na mastigação, na respiração e na fala. Então, a gente vai fazer a avaliação tanto da estrutura e correlacionar essa estrutura com a função. Então, pensar nesta fusão, neste olhar integrado, para mim, eu acho que é o grande ouro, né, da gente fazer a avaliação do frênulo lingual completa e considerando todos os aspectos que podem estar interferindo. O que eu quero dizer com isso? Né? Muitas vezes a gente tem até uma anquiloglossia leve, claro, a grave vai impactar de qualquer forma, o indivíduo vai fazer todas as funções com adaptações, e aí tem inúmeras adaptações típicas da anquiloglossia, mas às vezes a gente tem até uma anquiloglossia leve que o frênulo está funcionando bem. Então, a gente tem que considerar não só a visualização, como o impacto nas funções orofaciais, até para elencar a necessidade ou não, por exemplo, de uma cirurgia.
tá? Uma prova terapêutica que eu gosto de fazer durante a avaliação do frênulo lingual, e também a gente usa como estratégia para terapia, é pedir para o paciente elevar a língua rapidamente, emitindo lá, 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 lá. Então, aqui eu deixei sem áudio, mas é isso, tá? Então, aqui é um indivíduo com uma criança de 5 anos, com anquiloglossia, queixas de fala, tá? E a gente começou o processo de intervenção, uma família que pediu para que começasse o processo de intervenção, que não fosse realizada a cirurgia. Posição da família, isso precisa ser respeitado, e com toda a transparência do mundo das possibilidades e do prognóstico, né? E aí a gente, num primeiro momento, o que ele fazia? O que geralmente o paciente que tem, o indivíduo que tem anquiloglossia, ele faz? Ele faz sem dissociação língua-mandíbula. Ele vai fazer isso aqui, ó. Blá, 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 blá. E aí a gente trabalhou essa dissociação, estabilidade de dorso de língua para mobilidade rápida de ponta de língua, né? Instalamos R's todos com uma certa distorção. E aí chegou num limite, a gente agendou 3 meses de intervenção, considerando que a família não quis, uma reavaliação com o otorrino, e a gente está neste momento da reavaliação, mas a família sabe que para a gente chegar no ideal, a gente vai precisar realmente da cirurgia, tá bom? Então, era isso. Rapidamente, passar para vocês, é o último slide, uma parte da entrevista da doutora Irene Marquesan no programa Bem-Estar, já há bastante tempo, onde a gente vai conseguir visualizar o frênulo normal e a anquiloglossia, tá? Então, são fotos mais para uma parte aí mais didática mesmo. Eu vou colocar no trecho breve da onde está aqui da entrevista. Queria convidar a doutora Ana. Vai falar aqui. Doutora Irene vai falar. Você tem o R do carro, que é lá atrás, rádio, que é lá atrás. Esse R não tem problema. O problema é aquele R que está na frente. Arara, careca, árvore, trator, trem. Esse R fica prejudicado. Alguns se incomodam de ter língua presa, outros não. O importante é saber que existe tratamento para esse problema. O problema é causado pelo freno, essa membrana que prende a língua no chão da boca. Ela se forma no bebê lá pelo 3º mês de gestação. Essa membrana, num determinado momento, ela começa a soltar para liberar a língua. Então a língua vai poder soltar para poder ir para a direita, esquerda, para cima, para poder mamar, para poder falar bem. Então ela tem que estar solta do chão da boca. Mas nem sempre o freno fica no lugar certo. Ele tem que ficar no meio da língua e no meio do chão da boca. Isso é o frênulo normal. Mas se ele estiver muito na frente, na ponta da língua, ou se for curto demais, o jeito de pronunciar as palavras fica prejudicado. Como a língua não eleva a pontinha, sai rara, careca, frame, fica alterado. O L também se altera. Por quê? Porque eu vou falar lá, eu também tenho que levantar a língua. Então nem sempre eu consigo. Então eu posso falar lá, lá. Eu posso mudar para me adaptar para chegar lá. Temos testes que podem confirmar se o freno... Queridos, era isso que eu queria passar para vocês de forma muito breve, um tema que é apaixonante. Queria agradecer muito, muito a atenção de vocês, a presença de vocês, e agora passar a palavra para a professora Ana Carolina, né, que vai falar sobre terapia, e um tema que também a gente aqui discute bastante na motricidade orofacial. E Ana, conta pra gente como que a gente pode, né, pensar nos exercícios na intervenção da motricidade orofacial. A palavra é toda sua. Muito obrigada. Bora lá, né? E aí, não sei se foi de propósito sem querer, não podia faltar essa... Podemos falar homenagem para a doutora Irene Marquesan, perfeito. Ao começar minha aula assim, já estou até com o coração mais cheio.
E mais ainda também, assim, me sinto extremamente agradecida, honrada, privilegiada, porque quem sou eu aqui representando um time de excelência, dos melhores na motricidade orofacial, trazer um resumo maravilhoso aqui, um olhar. Então, espero estar à altura de alguma forma. Porque até fiquei super feliz para a gente poder olhar isso, me trazer, né, me remeter a tanto tempo que eu trouxe da MMO, da disfagia, todo o que aprendi, inclusive, muito da professora Gédra e Kátia Flores, fiz parte das primeiras impressões da MBGR lá atrás, 2003, 2004, muito bom. E hoje, depois de passar por neurológicos, estar tão forte nos transtornos da fala, então, e não sair da MO nunca, né? Então, assim, gostoso para poder repassar aqui esse resumo de a gente pegar e olhar, talvez não só uma boca e uma língua, né? Porque às vezes a gente fica tão ali voltado para isso, e necessário, sim, tanto quanto, mas o que vem junto com essa boca e com essa língua, que é isso que vai fazer o diferencial que todo mundo que entra num curso master desse, que é master mesmo, é entender que a gente não vai, quando trabalha e vai mexer na MO, não se remete só a isso. Não se remete mesmo assim só à musculatura, mas que aqui já começa a ampliar o nosso olhar e entender tantas coisas diante desses assim, um preceito mais fácil, né? E todo mundo sair dessa berlinda que é falar assim, eu até atendo MO. Não, aqui teremos realmente fonoaudiólogos master nesse sentido, porque eu sou tão apaixonada na MO, dela mostrar que o raciocínio de você perceber tudo que ela vê envolvida é o que você, como a Débora trouxe, né? Um bom entendimento de uma boa avaliação é olhar para tudo isso, é entender esse caso e entender onde que eu vou entrar. Por isso que a gente ficou tão, assim, preocupada de apresentar hoje para vocês, ensinar para vocês esse olhar de que aonde entra esse exercício, que horas entra esse exercício, como entra esse exercício, que formato, que momento, se é hora de entrar, né? Na verdade, a MO, ela mostra muito, inclusive, se é hora de entrar no caso, né? Então, a gente começar a olhar em todos esses aspectos, porque eu nem vou entrar aqui nas comorbidades, diagnósticos, mais alterações. Realmente, quando a gente tem uma base, todas aquelas intervenções específicas, né, da própria paralisia, disfagia, de todas as ordens, fica muito mais fácil da gente entender. Então, eu pus bem assim, sabe? É um universo que a gente vai aprendendo, esmiuçando, que é o que eu vim apresentar, assim, para dar um gostinho de quero mais. Porque quando a gente olha, quando eu mostrei para a boca, eu estou entendendo que tem uma estrutura por detrás disso, mas que tem um comando que gerou, não só periférico, mas neural, neurológico. Então, eu vou entendendo de estrutura, que não é só o que a gente vê, tem muita coisa envolvida. A hora que eu vou fazer um exercício, eu recruto muitas coisas, muitas possibilidades, e até a língua, acho que é uma das que merece uma atenção tão grande, especial, né? Porque não sei se a palavra seria mito, mas existe assim um foco tão grande na língua, na área da fonoaudiologia, e a gente que está bem dentro da área se preocupa bastante, porque ela não é uma musculatura como a restante, né? Ela não é uma musculatura musculoesquelética que traz, essas fibras são muito diferentes, e aí a gente vai sem pensar para fazer um exercício ali, só no automático, vamos elevar, vamos abaixar, vamos fazer tonos de língua. Então, será que a gente faz isso, né? Aumenta tônus, rebaixa tônus, relaxa tônus. Será que a gente dá força? Quanta força que a gente precisa para uma língua, afinal? Para que você precisa de força, né? Só para dar um spoiler, já que eu sou também muito conhecida pela fala, a gente precisa de 30% de força para falar. É muito pouco. Eu vou fazer exercício de tensão de língua, vamos corrigir, então, já corrigindo, para eu trabalhar a fala. Vou me antecipar que eu estou lá no final para falar isso.
Mas eu entender, então, da fisiologia de tudo isso, aquilo que a Débora falou lindamente, porque que horas que eu vou entrar nisso a partir desse momento. Então, uma estrutura, olha quantas possibilidades me remete para eu esmiuçar e saber o que eu vou fazer com essa estrutura em relação a tudo isso que eu falei. Essas são as possibilidades. E a hora que a gente vai adentrando mais o raciocínio para entender essa anatomofisiologia, me faz saber o que eu vou fazer na minha intervenção. Não tem como só, de novo, a gente ficar só no lábio e na língua, porque a gente tem muita coisa a relacionar ao exercício e a forma que eu vou fazer ele quando eu entendo inclusive, principalmente, cavidade nasal, respiração, estruturas, gânglios, linfonodos, inervações. É lindo de ver a parte óssea e a sua integração com tudo isso. Então, quando eu faço um exercício, eu estou integrando, e aí a gente começa a descer, porque aí é uma cadeia. E é isso que é lindo. O nosso exercício não se baseia, não se limita só ao lábio e à língua. Para eu refletir e ter consequências nisso, né? Tô talvez exagerando só em lábio e língua, mas né, na estrutura oral por si só, mas é tão rico de entender que a gente consegue ter uma intervenção, sim, de exercícios e funções diretamente pela laringe, uma encadeada na outra, né? E essa parte, assim, que eu tenho certeza que isso vai entrar também bem lindo na formação, que é a parte respiratória, né? Interligar a parte superior e inferior no meu trabalho, de várias ordens possíveis, né? A parte respiratória, ela é riquíssima, inclusive para oxigenar a musculatura que eu vou fazer o exercício, que eu vou trabalhar, que eu vou fazer minhas funções e meus sistemas. Então, é nosso sim, né? Ah, não, mas isso da fisioterapia não é fazer RTA, não tem nada a ver. A gente entra nisso de verdade e beneficia muito o nosso trabalho quando a gente entende isso. Então, isso é olhar para os exercícios. E aí eu volto, então, eu vou do periférico, entendendo que tudo que eu estou fazendo, eu tenho o feedback feed-forward. A gente nunca consegue mexer e separar só periférico. Tudo que a gente está fazendo, a gente tem aferência e eferência. Então, eu tenho que saber que pares cranianos que eu estou envolvendo é sensorial, é motor? O que eu quero recrutar nesse momento? Que função que eu quero refletir para isso, para poder recrutar? E aí, o sensório motor, então, mais ainda, né? E eu vou subindo, sim. Nos meus exercícios, eu vou subindo. Subindo, que eu quero dizer, né? Vamos subindo em relação aí para refinamento de precisão, de movimento, de velocidade, de força, quando eu recruto cerebelo, quando eu recruto núcleos da base, para ganhar tudo isso, mas que, na verdade, o comando maior está lá, em córtex, em áreas motoras. O meu trabalho, então, entre aspas, de boca, consegue integrar tudo isso. É o raciocínio que a gente faz para conseguir, de volta, integrar tudo isso e ter uma resposta da melhor forma, nosso lindo e belo, né? Riqueza desse homúnculo, que é isso, integrar o sensório e o motor, porque é o movimento, eu sinto o movimento, eu continuo o movimento, eu ganho o movimento, então por isso que a gente bate esse martelo de que função tem que ter raciocínio para entrar com função, porque eu preciso ter o sensório motor integrado com uma motivação, né? Que o cérebro só entende e aprende na motivação. Então, é aí que vem o convite para que a gente pense sobre isso, raciocine sobre isso e crie um planejamento que traga as prioridades do caso. A gente não vai fazer tudo de uma vez. A gente vai dosar no lugar certo, né? No momento certo, na ordem melhor para aquele caso. E por isso que a nossa discussão e a vontade de trazer essa aula foi pensando, né? A gente vai fazer só o exercício por si só? A gente vai fazer só o exercício isolado? A gente vai ficar fazendo exercícios até em que momento? Como que é o seu raciocínio quando você pega um caso de MO? Você faz os exercícios até em que momento que seria isso? Para você começar a pensar na queixa real do paciente. Porque eu imagino que a gente, né? Talvez seja esse o raciocínio hoje de muitas colegas. Eles vêm com uma queixa, seja ela qual for, e muitas vezes você observando uma estrutura, uma musculatura, você, antes de qualquer coisa, começa a fazer os exercícios, para então chegar onde você quer. Será que seria assim, que não necessariamente vai falar em certo e errado, né? Mas hoje a gente tem um ganho muito grande em relação a
tempo e eficiência na terapia de MO, né? É muito rápido. Eu trabalho com terapias intensivas, por exemplo, 10 a 12 sessões. Muitos casos eu dou alta. Então, é para a gente pensar, não tem mais por que a gente passar 6 meses com o paciente, 1 ano em MO. Não tem por quê, né? Eu duvido que depois alguém que acabar esse master acontecer isso na tua vida fonoaudiológica. Nunca mais, não tem volta. Então, o convite é não olhar só para os exercícios, mas pensar nessa, sem querer de propósito, né? Eu trouxe essa pincelada de o que é uma terapia, eu poder integrar o olhar do corpo, pensando lá no sensório motor, os estímulos, que atingem todas as demandas além dos exercícios e exercitadores, e nossos recursos, entender de técnica de aprendizado motor. Tudo isso vai beneficiar o trabalho da MO, que esses recursos hoje, a gente poderia falar, não sei se vocês concordam, quem aqui já está na área dos recursos, que a gente ganhou assim, a gente deixou de fazer metade, eu pelo menos poderia falar isso, metade dos exercícios que eu fazia antes, eu não preciso fazer mais. Esses recursos, então, aqui nesse exemplo, como a fotobiomodulação, né, todos os recursos que vão ser apresentados tecnológicos no curso, os que eu vou apresentar aqui são os que hoje eu utilizo, tenho formação nisso, sou professora nisso, além dos outros que estarão nas aulas, eles têm uma atuação que eles trazem para a gente aquilo que o paciente demoraria muito mais tempo ou não consegue dar conta sozinho, mesmo tendo consciência, de principalmente poder fazer uma melhor estrutura, um melhor movimento, uma melhor sensação, uma melhor qualidade muscular, para, de novo, resultado final, a gente ter um melhor trabalho na função. Então, aqui, quem sou eu para falar as vantagens que o André vi na aula, mas, inclusive, já aprendi com você, inclusive, mas, exatamente, assim, quantos raciocínios maravilhosos que a gente pode ter com esse recurso, dentro de, acho que todas as áreas da MO, né? Todos esses recursos não tem mais como, né? E aí aí que começa, é aí que a gente faz esse olhar, né? Para mim, hoje, o melhor caminho é esse, não dá para a gente só ficar no recurso. Na minha terapia, dentro da minha sessão, se eu consigo olhar assim no recurso, mais no exercício e a função que eu desejo, é isso. Eu vou estar lá na frente, eu vou caminhar e vou ajudar. Muito mais, com mais uma eficiência e melhor tempo, né? Então, vamos visualizar algumas coisas que a gente pode pensar, por exemplo, na questão respiratória. Quando eu entro, que eu vejo um respirador oral, eu vou falar assim, eu também, como a Débora falou, dou muita supervisão para muitas colegas. Também já tive tenho muitas colegas na área. Qual que eu vejo o risco? Às vezes a gente vai lá e recebe um respirador oral, de qualquer ordem, né? Pelo caso odontológico, pelo otorrino, enfim, pela fala. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a fazer exercício. E esse nariz? Como é que tá? É o nosso papel. Trazer a higiene nasal, a lavagem, exercícios respiratórios, olfativos, além disso. Mas é hora de eu entrar, olha as estruturas como elas vão se deformando e vão sendo também necessárias intervenções, que depender da idade eu tenho possibilidade de ter mobilidade, e depender da idade não, eu vou ter que esperar a estrutura estar melhor corrigida, para que então eu possa entrar. Então, tudo tem um raciocínio de uma equipe envolvida, né? Que, de novo, né? O exercício vai ser bem-vindo quando ele é, então, bem colocado e associado a todas as outras questões. Se eu quero fazer, então, por exemplo, tantas possibilidades que a gente tem para eu fazer bico, beijo, se eu pensar num... Mas para quê? O que você faria com isso? Onde você quer chegar com isso? Associa já. Vou mostrar alguns exemplos aqui para a gente olhar. O que você já pode fazer hoje, por favor. Pode sair daqui assim, faz colar a língua lá em cima. Deixa eu passar. Isso, vamos passar. Cola aqui e cola aqui, gruda lá, aê! E lógico, né, gente, é muito mais fácil ter vídeos de criança do que de adulto que não deixa, então vocês vão ver um monte de vídeo de criança.
sempre lúdico, cola mágica. E aí eu tive uma função de fazer o quê? Então, eu fiz quantas vezes eu vou fazer esse exercício e fazer a cola mágica com a postura, percebe? É uma integração, é sensório-motor dentro do movimento, da postura. E isso sim eu posso olhar como um bom exercício, uma boa indicação. Não só, por exemplo, que não está errado se eu primeiro fazer um treino de elevação, de ponta, de encostar, de sentir, mas fica mais eficiente. Aqui também um exemplo, se eu só mostrar por si só, até ela ficou, né, de propósito sem querer, rejeitou aqui para continuar fazendo, porque tem essa questão, ela não adere, por que será? E se eu colocar, então, um sensório motor, uma função para associar, então, ao movimento com o gosto, com a temperatura, e aí sim eu consigo fazer a deglutição associada, o vedamento acontece porque tem contração, então é o exercício, isso é um exercício. E aí faz muito mais sentido, tanto para o cérebro mesmo, né, para entender esse aprendizado motor, como para o próprio paciente que está acontecendo ali, né, seja mesmo que não seja tão consciente. Aqui é a mesma coisa, uma coisa é de sensibilizar, eu trazer, eu apresentar, mas isso por si só não traz muita coisa. A hora que eu vou dando funções, que eu faço o aprendizado, da lateralidade. Aqui, no que a Débora trouxe, eu tenho uma língua que tem um freio que me dá essa possibilidade. E aí, quando ela falou em relação à mastigação, eu tenho aqui, então, uma estrutura possível, porque eu estou fazendo um exercício de preparo para uma habilidade de mastigação, aí sim, para a lateralidade de língua, mandibular, de força. Eu começo a preparar a lateralidade mandibular e força, eu trabalho a força, eu trabalho a mordida, e aí sim eu posso fazer o trabalho de mastigação de fato com o alimento, por exemplo, certo? Que aí também é o que a Débora trouxe, porque eu tenho que entender o que é a mastigação, didaticamente separando ela nas etapas, que aí o meu exercício vai fazer sentido, não é por si só, e sim eu colocando os movimentos preparatórios, preparando essa estrutura, para eu começar a direcionar e um ensaio dessa mastigação, assim como dessa deglutição. A deglutição, então, nossa, ficaria o tamanho da aula inteira só para falar da deglutição, porque a deglutição, a gente, para quem, de novo, né, por isso que o convite é entrar na aula, porque para quem não é da área, que não estudou a fundo a deglutição, por exemplo, ela é extremamente complexa, ela abrange um sistema muito amplo, em várias ordens disso que eu falei, de tudo isso que eu falei até agora. Então, não é só um comando de ir lá e pedir para engolir, né? É o menor fator. O comando, ele tem que estar associado a muitas outras coisas. O preparo dessa deglutição é lindo, assim como o treino maior em si, que é a maior importância. Quando a gente fala nessas funções, principalmente na alimentação, já se sabe. A gente aprende a comer, mastigar, engolir, mastigando e engolindo. Não tem um maior aprendizado do que esse. Então, o preparo é necessário, os exercícios, mas se não tiver alimento, líquido, texturas, consistências, volumes, não vai acontecer, né? O aprendizado, de fato, não vai acontecer. Por quê? Porque os pares cranianos envolvidos são diferentes, eles são específicos, eles são refinados e especializados para cada um. Então, o resultado final precisa acionar esses pares. Mostra lá para a mamãe, olha lá, ó, biquinho. Biquinho. Isso, biquinho. E como é que você pediu mais bolacha? Como é que é? Então, nesse momento, a gente vai pensar em aquela fotinho lá do bico da menininha era para estar aqui. Por quê? Porque eu vou pensar agora em função labial. Se eu pensar em função labial, sim, eu posso fazer um exercício. Aí eu tô aqui fazendo exercício com ele também. Só que ele tá mandando um beijo para a mamãe. E aí eu dou lá o recurso. E é exercício. E tudo que eu envolver das minhas estratégias tudo que envolver na minha sessão é pensando nessa meta da função labial. Então, eu posso ter um beijo, eu posso ter a sucção. Então, aí, trabalho de sucção, eu posso ter de várias ordens, né? E a sucção é riquíssima nesse sentido.
adaptação, né? Total ali da gambiarra, mas é por isso, tudo o que eu estava fazendo era para ele conquistar essa meta. E até por curiosidade para vocês saberem, esse menininho fez uma intensiva comigo e eu fazia toda essa abordagem de função labial para o resultado final de sucção. Então, ele melhorou sim, ele aprendeu a beijar, mandar beijo, ele melhorou a postura dele de lábio e língua em repouso, a deglutição posterior anterior, mas porque sempre o meu resultado final era trabalhar a sucção. Esse foi o meu trabalho o tempo inteiro. Usei laser, usei bandagem? Sim, mas com esse intuito. Então, fica muito mais eficiente. Em uma intensiva, ele aprendeu e melhorou todo esse restante, não por reflexo, né? Porque foi direcionado. Mas essa é a intenção. E que é diferente do trabalho lindo, que é da sucção, totalmente diferente nas idades, né? na maturidade da função, e tudo mais que envolve aqui. Até a gente pensar a abordagem, aí sim é completamente outra, né? Porque aqui a gente não tem, muito mais passivo do que ativo, mais ainda. Então, aí a gente vai ter muito mais uma abordagem diferenciada e passiva com um raciocínio clínico também, certo? Outro universo lindo, que é a seletividade alimentar, que a fono entra bastante, e que, na verdade, a gente vai olhar principalmente como sensório motor, o global, né, que aí também é muito específico, e que também a gente tem que trabalhar alimento associado a sensorial, não adianta a gente pensar só com MO. Eu não podia deixar de finalizar São Paulo aqui, puxando a sardinha para a fala, né, que é outra grande discussão que a gente pode entrar bastante, assim, para poder falar assim, e aí, né, exercícios de MO para melhorar a fala, ainda eu trago em todas as minhas aulas de fala isso. Quem já assistiu sabe, porque assim, e aí, exercícios de MO para fala, quais tipos de... Opa, dei uma travada, vocês estão aqui. E aí, será que para todo caso de fala, será que vai ter trabalho de MO na fala? Então, vamos ver um pouquinho, que eu vou comentar mais um pouco. Pode pôr. Gruda, 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 gruda a língua bem aí pra falar. Gobo. Ela não foi pra fora, ela subiu. Se for assim, eu aceito, tá? Se for qualquer coisa diferente, não. Ele não sentia a língua dele tocar no palato dele. Ele canulava ou punha para frente. E assim ele conseguiu. Então, é uma estratégia sensório-motora, né? Eu fiz uma estratégia para ele conseguir um movimento melhor de fala. Mas o que eu quero reforçar bastante aqui... Ah, pensei que estava sem som. Então, eu olho muito mais, sugiro muito mais que a gente, quando vai olhar para a fala, eu entender, de novo, que eu falei, que o par craniano, movimento e acionamento é na área motora para fala. Então, um movimento não verbal, um movimento só de mobilidade ou de praxias não verbais, ele não faz o aprendizado de fala. Vejam aqui que eu trouxe o movimento do homem virtual na fala, também mostrando que, principalmente o exemplo das vogais, olha quantas posturas de língua diferentes acontecem, refinadas, assim como todos os fonemas da língua não, né? Todos os fonemas que nós temos, todas as consoantes também, eles requerem movimentos extremamente refinados que só acontecem durante a produção da fala. Não vai acontecer num exercício. Então, por isso que eu pus o X, de fato, é o que menos a gente vai abordar. Isso é para desconstruir, abrir a mente e perceber que a gente vai ter, porque mesmo nos desvios fonéticos que a gente tem, fonéticos fonológicos, a gente tem muita eficiência quando a gente vai direto no trabalho da fala. E isso é coisa atual, realmente, assim, lógico, que já vem há muitos anos sendo falado, mas isso está muito forte agora. E esse é um grande convite para essa reflexão e desconstrução, né? Olha.
E eu falei de língua porque é o que é muito visado, mas vejam, assim, quantas vezes você vê esse vídeo, por exemplo, como muda os movimentos de lábio para protrusão, para retração, para neutro, a mandíbula, que a gente não aprende, as aberturas, diferentes aberturas de mandíbula, é só durante, não é um exercício, né, de fato, é só durante o movimento. Então, tenha metas estabelecidas com a família, com o paciente, para que então você possa ir lá e aí sim fazer todo esse raciocínio, planejamento e estrutura, certo? Eu espero super ter atendido essa visão muito legal que a gente pensou aí e super, super parabéns a esse curso Master em MO que a Fonotrade e a Débora fizeram, assim, show! E bem-vindas quem entra no curso a partir de agora e nos vemos em breve no módulo. Muito obrigada. Obrigada, Ana, brilhante a sua aula, trazendo reflexões importantes aí, né, que a gente tem tido ultimamente na MO. Brilhante ter comentado sobre a fala, que realmente é uma das áreas onde a gente mais vê essa discussão, usa exercício, não usa exercício, e mais do que, né, Ana, a gente estava organizando a nossa fala, mais do que agora usa exercício, agora não usa exercício, é quando usar e como usar. Então, muito obrigada pela sua brilhante aula sobre esse tema tão apaixonante também. Muito obrigada, viu? Alegre com você. Ah, eu tinha só uma dúvida que eu li no chat, eu vou falar de novo das idades dos protocolos, tá? A gente tem o MBGR, que a gente aplica a partir dos 6 anos, a gente tem o MBGR, que é aquele protocolo que eu comentei com vocês, que foi publicado o ano passado, que é um protocolo direcionado para lactentes e pré-escolares, então ele contempla as idades de 6 meses a 5 anos e 11 meses, e a gente também tem o AMIO-FIE, que é o expandido para lactentes, que também ele é recente, publicado ano passado, que contempla a idade de 6 meses a 24 meses, tá bom? Então, é isso, sejam todos super bem-vindos. Agora acho que Alguém a tem Alegra alguma tem... pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer frente a essas duas apresentações maravilhosas? Fiquem à vontade, podem abrir o microfone. Caso não tenham perguntas, eu vou falando e se surgirem, vocês podem me interromper. Combinado? Ao longo da nossa aula de hoje, eu fui colocando no grupo, no chat, as informações referentes ao curso. Muitos me perguntaram até diretamente, então eu fui tentando responder individualmente, tentando responder para todos, coloquei uma parte do grupo, acho melhor falar tudo agora, para todos ouvir, tá? Então, eu vou tentar aqui compartilhar para ser mais objetivo. Quando eu falo inscrições realizadas hoje, são as inscrições realizadas por conta do lançamento. É o que a gente está propondo para vocês, porque nós estamos fazendo esse lançamento. E a oportunidade especial que nós estamos oferecendo é a isenção da taxa de inscrição, desconto na mensalidade e o último módulo grátis. O que significa isso? Nós vamos fazer... Precisa de cupom? Não, não precisa de cupom. Por quê? Porque vocês vão entrar no link que eu coloquei no chat, vocês vão fazer a inscrição e pagar o valor da inscrição, que é R$50. Esse valor será abatido na mensalidade de maio. Por quê? Porque outras pessoas não terão. A partir de amanhã, não terá mais essa oportunidade da isenção da taxa de inscrição. Mas ela é importante para a efetivação da matrícula. Eu preciso dos dados de vocês e para efetivar a matrícula. Então, é necessário que seja feito o pagamento. Então, a primeira mensalidade de maio terá o abatimento dessa taxa de inscrição de R$50 para quem
aproveitar essa oportunidade especial. O desconto na mensalidade e o último módulo de graça, é grátis. O que significa? Nós teremos 20 módulos no plano Master VIP, e vocês vão pagar 19 mensalidades. E no plano Master Premium, que são 26 mensalidades, vocês continuam pagando 19 mensalidades. Então, colocando aqui, para ficar mais objetiva, aprendi lá no marketing que tem que botar um do lado do outro. A gente vai aprendendo, como fonoaudiólogo, a gente aprende tudo, né? Então, assim, para ficar bem claro para vocês, fizemos a comparação. O Master VIP tem 19 parcelas de 395. A partir de amanhã, esse valor vai para 417. E não são mais 19 parcelas, e sim 20 parcelas. E a taxa de inscrição. O Master Premium, eles são 19 parcelas de 447, e a partir de amanhã serão 20 parcelas de 467. A gente fala a partir de amanhã, só que está tão tarde hoje, acho que eu vou dar um dia para vocês, porque não era o nosso intuito como terminar tão tarde. Mas a gente tem o dia de amanhã para poder conversar a respeito, tá bom? Então, o que é importante vocês entenderem? A diferença entre o Master VIP e o Master Premium. Isso ficou claro? Que o Master Premium, que o VIP tem tudo que a Débora falou, os webinars, os hot tópicos, e o prêmio tem isso tudo, mais a mentoria e mais o grupo de estudos. E 6 meses a mais, tá? Então, isso aqui é importante. Combinado? Então, olha só, não vou estender mais vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me interromper agora, senão eu vou dar continuidade e fechamento ao curso. Aqui estão as nossas... Tem uma pergunta, desculpa, pode fechar, pode terminar, Alegra. Não, eu só vou deixar aqui para que vocês possam anotar, caso tenham interesse, o Instagram da Fonotrade, o Facebook, o site e o nosso e-mail, tá? Isso. Enquanto isso, você faz a pergunta e aí eles já vão anotando essa informação. Tá bom. Tem a pergunta da Roberta, que ela faz. Sou estudante e gostaria de saber qual a relação entre cialorreia e frênulo. Né? A pergunta é bem ampla, porque a gente teria que ter aí maiores dados sobre a questão da cialorreia, sobre causas, né, possíveis, se tem alguma condição de base aí, enfim. O que a gente encontra muito na motricidade orofacial, vamos dizer, com crianças com desenvolvimento neurológico, cognitivo típicos, é uma ineficiência da função de deglutição, certo? E muitas vezes com essa correlação com o frênulo. Então, é o paciente, muitas vezes, que além da questão do frênulo, pode ter uma baixa propriocepção de acúmulo de saliva. Não sei se vocês já atenderam, o paciente vai falando, muitas vezes escapa a saliva e ele não, ou faz bolhas ao longo dos lábios, nas comissuras, e o paciente não percebeu que ele precisa deglutir. Se estiver associado a essa condição, a uma alteração de frênulo, onde vai impactar a deglutição, né, o que a gente tem que ver, está impactando a frequência de deglutição ou é o padrão de deglutição? Então, não é uma correlação direta, é uma correlação onde eu tenho que ver vários fatores, porque eu posso, sim, ter uma alteração de frênulo, a língua mais rebaixada, por conta da elevação estar mais dificultada, com isso eu tenho um esforço maior, né, da deglutição. O que acontece, muitas vezes, com essas adaptações? Ou a língua que não se eleva, ela anterioriza, certo? Ou ela vai se elevar, mas a custas de eu elevar e de eu tensionar muito todo o assoalho.
né? Que muitas vezes a gente passa um pouco desapercebido as adaptações que ocorrem. Às vezes na fala fica bem evidente, fazendo um paralelo aí não diretamente com a deglutição, mas o L, por exemplo, o L, eu precisaria de uma elevação. Eu não tenho, eu vou elevar as laterais e vem todo o assoalho. Ou seja, não é uma fala funcional, eu não vou conseguir chegar, né, numa instalação de um L perfeito se eu tiver uma anquiloglossia aí mais moderada e grave. Então, o que a gente tem que ver é se a frequência de deglutição ela está ok, porque se a frequência de deglutição estiver abaixo, né, rebaixada, principalmente naqueles pacientes com baixa propriocepção, o paciente vai acumulando e a gente observa, né, como se fosse uma cialorreia, um escape de saliva. Isso eu estou falando nos pacientes com desenvolvimento típico, neurológico, neurológico e desenvolvimento neurológico cognitivo típicos, tá? Então, a gente tem correlação, sim, mas a gente tem outros fatores que a gente precisa para poder fazer essa correlação, mas muito bem pensado nessa sua pergunta, muito obrigada. Não sei se a Ana quer falar aí da área dos neurológicos, né? Que a gente tem um outro olhar aí para a mesma função, né? Eu falo que para a mesma função que a deglutição, às vezes o olhar é diferente. Na verdade, eu acho que eu complementaria, dependendo da idade que isso acontece, as crianças que começam a ter esse escape de saliva com a erupção dos dentes e se mantém assim, né? Falando ainda no mesmo perfil de quem você trouxe. Então, pode estar associado, às vezes, a questão que ficou com tanta, né? A questão ficou tão sensível ali e a criança não consegue retomar. E aí é tudo estrutural mesmo, tem que olhar bem essa relação, que eu concordo super com tudo que você falou. Muito bem. Respondido, Roberta? Mais alguma? A criança tem 12 anos e não pronuncia o R e o L e tem cialorreia. A gente acaba, né, muitas vezes mesmo tendo impacto não só na deglutição, mas um quadro aí de fala e bem grande para fazer a reabilitação. O frênulo, sim, né? Super. Nesse caso aí pode ter mesmo uma relação importante. Super, super. Perfeito. Maravilha. Maravilha. Tudo bem, pessoal? Acho que a gente pode finalizar a nossa aula hoje. Sem dúvida nenhuma, a Andréia aqui está parabenizando, nossa querida Andréia me parabenizando a aula. Obrigada. Que foi de fato maravilhosa, e agradeço mais uma vez Ana Carolina e Débora Catoni por estarem hoje conosco até essa hora, 10h30, e vocês também estarem conosco também, e obrigada, Débora, pela oportunidade de estar oferecendo um curso tão diferenciado. Obrigada a você. Assim, é exatamente isso que eu estava buscando quando eu te pedi para fazer um curso diferente. E eu acho que a gente vai fazer um curso diferente. E eu espero todos vocês dia 18 de maio. Vamos continuar o nosso papo, vamos continuar a nossa conversa no grupo de WhatsApp, combinado? E agora todos merecemos um bom descanso. Boa noite, muito obrigada. Perfeito, boa noite, Vampira, obrigada, viu? Obrigada a todos, muito obrigada. Agradeço a todos, tchau, tchau. Obrigada, viu, Ana? Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada, boa noite a todos. Todos que participaram, obrigada. E eu vou explicar tudo novamente. E, de fato, até eu levei muito tempo para entender esse projeto. Por que tinha que complicar tanto, né?